Agora eu vou mostrar para você os 3 tipos de rentabilidade do seu imóvel. A gente a princípio acha que o imóvel tem uma rentabilidade só, mas não, na verdade ele pode ter 3 tipos de rentabilidade. Por quê? Porque uma vez que você compra um imóvel, você paga o valor ali de aquisição, né? Vamos supor que você comprou um imóvel de 200 mil, né? Então você fez um contrato ali de compra e venda de 200 mil, mas não quer dizer que você tenha pago 200 mil. Então uma coisa é o preço de aquisição, outra coisa é o preço que é o valor que você de fato tirou do bolso, né? Se você financiou aquele imóvel de 200 mil, você não está pagando 200 mil ainda. Você deu uma entrada, você está pagando parcelas e tudo mais, né? E finalmente você tem o valor de mercado, ou seja, aquele imóvel que você pagou 200 mil, comprou por 200 mil na verdade, pode ser que ele valha 250 mil, 300 mil. Então isso pode variar de acordo com a situação de mercado. Na Owner Pro você consegue ver essas 3 realidades de rentabilidade: o preço de aquisição, o valor investido e o preço de mercado. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Aqui a gente está no imóvel real, esse caso é o imóvel real. Então aqui na aba de rentabilidade da Owner Pro você consegue ver os 3 tipos de rentabilidade. Olha só, então aqui a gente tem um exemplo de total investido de 170 mil reais, ou seja, eu de fato tirei do bolso 170 mil reais em toda a vida desse imóvel, né? Mas esse imóvel, na verdade, ele custou 150 mil reais. Então esse aqui é um exemplo de preço de aquisição, valor total investido, né? O que de fato eu tirei do meu bolso, entre reforma, entre juros, entre, né, tudo que não foi o preço de aquisição ali, certo? E finalmente, o valor de mercado. Vamos supor que hoje ele vale a 300 mil reais. Então você vai ter aqui embaixo todo esse controle referente aos tipos de rentabilidade. Então vamos pegar aqui, ó, total investido, ou seja, tudo que eu de fato tirei do meu bolso até o momento ali. Então aqui a gente tem outubro, né? Eu tenho uma rentabilidade em outubro de 0,55% e eu tenho aqui uma comparação com os outros tipos de comparadores do mercado. Então eu consigo ver o meu imóvel comparado à Selic, comparado à inflação, aqui o IPCA e ao Ibovespa, né? Eu consigo ter essa métrica. E aqui embaixo também, olha só, investimentos totais acumulados, a minha rentabilidade média, nesse caso ele está pegando todo o ano de 2020, ele me dá a rentabilidade média de 0,73 e a rentabilidade acumulada de 8,77 no ano de 2020, tá? Mas aqui eu posso mudar esse período para 3 meses, por exemplo, né? E aí eu consigo ver, olha só, 0,44 em setembro, 0,55 em outubro, como vocês já tinham visto antes, e eu posso fazer os comparativos aqui, ó, com Selic, com IPCA, com Ibovespa, né, e assim por diante. E aqui embaixo eu tenho o valor de aquisição, o valor estimado do imóvel e qual foi a valorização desse meu patrimônio, né? Então se eu paguei 150 mil e hoje ele tem um valor de 300 mil, eu tive ali uma valorização de 100%. Então você pode controlar aqui também a sua evolução patrimonial, né? Isso é sobre o valor investido, mas vamos supor que eu queira pelo preço de aquisição, né? Os meus 150 mil, quanto que eles me renderam, tirando essa coisa de juros, de valor de mercado. Então aqui eu tenho a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, de 6 meses para a gente ter um período maior para avaliar. Olha só, ele puxa aqui todos os períodos, todo esse período de 6 meses, né, que a gente colocou, e a rentabilidade desse período. Então a rentabilidade desse período foi de 0,69, a média, né, somada ali no mês, nos meses, né, nesses 6 meses, e a rentabilidade acumulada durante esses 6 meses. E finalmente o valor de mercado, ou seja, hoje o imóvel vale 300 mil e ele me trouxe uma rentabilidade de 0,36, 0,39 e assim por diante até outubro. Aqui no caso ele me trouxe 0,35 e a rentabilidade acumulada no período de 6 meses foi de 1,73, né? E aí você pode manipular esses dados, né? Puxar esses dados desde o início, por exemplo. Olha que legal. Então, desde o início, eu tive, puxando o valor de mercado, uma rentabilidade média de 0,70 ao mês e uma rentabilidade acumulada de 30,27%. Isso você pode fazer com todos os outros tipos de rentabilidade, preço de aquisição, total investido e também comparar, né, com a Selic, né? Tá vendo só? A gente consegue ver aqui a Selic, consegue ver o IPCA, o Ibovespa, que como o Ibovespa mexe bastante, então ele fica bem pequenininho, então a gente tira aqui consegue ver melhor, né? Aí você tem que ir mexendo aqui nos gráficos para conseguir visualizar melhor sempre que você achar que é mais viável fazer esse tipo de comparação. Então, basicamente, aqui na aba de rentabilidade você consegue ver
precisamente como é que está o desempenho do seu imóvel. Será que ele está rendendo bem? Será que ele não está rendendo tão legal? Será que é momento de fazer aluguel por temporada, porque o aluguel tradicional não está rendendo muito? Ou o contrário, pode ser que você esteja na temporada e de alguma forma você não está vendo que está dando dinheiro, né? Não está dando o resultado que você está esperando e você transforma ele em aluguel tradicional, né? Aluguel por imobiliária, 30 meses, etc. Então o sistema ele vai te ajudar a visualizar o desempenho do seu imóvel para que você possa tomar uma decisão mais acertada, uma decisão mais assertiva, né? É hora de vender o imóvel? Pode ser que seja a hora de vender. É hora de comprar um novo imóvel porque você está vendo que a rentabilidade está muito legal e que você consegue replicar essa rentabilidade para outro tipo de investimento. Então a plataforma vai te dar condições de fazer uma leitura do seu imóvel e ver se aquilo está realmente valendo a pena ou não.